Olá pessoal, bem-vindo ao Delírio de Terapeuta, eu sou o Diego Falco. Eu sou a Natália Lima. Nós somos psicoterapeutas falando sobre temas variados, aí de psicologia, de atendimento clínico e por aí vai. Eu sei que nessa imagem aqui parece que eu sou enorme, né? Gigante perto da Natália, mas não é tão assim, não é a câmera mesmo. Mas tem uma diferença grande. O tema de hoje é o atendimento online, ele é igual ao atendimento presencial? Isso é uma dúvida, principalmente depois da pandemia, né? Cresceu muito assim a questão do atendimento online e muitas pessoas às vezes vêm perguntar justamente isso, né? Tipo, nossa, mas eu estou buscando atendimento, mas só atendo online, mas será que é igual? Será que tem o mesmo efeito, né, na terapia? Será que eu vou ter os mesmos benefícios e tudo mais? Então muitas pessoas possuem essa dúvida. Antigamente, nós mesmos, a gente nem podia fazer atendimento online, no caso, psicólogos e tudo mais, era só orientação, tá? Era só orientação clínica. Qual é a diferença? Não sabemos. Tá? Muita gente falava, é orientação clínica, e fazia. Enfim, então. Psicoterapia. Mas hoje é uma coisa já liberada, é bem mais tranquilo fazer e tudo mais. E hoje nós temos ferramentas que ajudam bastante, seja através do Zoom, o próprio WhatsApp, dá para fazer atendimento, né? O Google Meet também. Então existem muitas plataformas que facilitem isso, deixando, digamos assim, mais próximo, né, o atendimento online do atendimento presencial. Uma coisa dentro da TCC que a gente fala em pensar, mas como vai fazer às vezes para desenhar alguma coisa para o paciente, coisas nesse sentido. Mas essas plataformas mesmo existem, até a lousa interativa, você pode compartilhar sua tela, você pode compartilhar documentos, então existe a possibilidade de você deixar realmente aquele atendimento o mais próximo possível do atendimento presencial. Então os benefícios que uma pessoa pode ter, uma pessoa que nunca fez terapia, nunca fez nada, o benefício que ela vai tirar do atendimento presencial é o mesmo benefício que ela vai tirar do atendimento online, tá? Na maioria dos casos, principalmente. E ainda por cima vai ter, às vezes, menos custos. Ela não vai ter um custo de transporte, por exemplo, tem que sair deslocar da casa dela para ir até a terapia. Um custo, o que mais? É isso, de transporte. De energia, né, também, porque aí você tem que se arrumar para ir para terapia. Energia física e tudo mais. E também o terapeuta tem um custo menor também, porque ele não precisa alugar uma sala ou alugar um horário, ele não precisa pagar conta de água e luz de um local, às vezes não precisa pagar uma secretária, porque às vezes ele precisa de uma secretária se tiver muita gente. Às vezes a energia do local também, mobiliar, né, uma sala de atendimento. Então o custo geral para todo mundo cai bastante. Isso facilita até mesmo alguns profissionais até mesmo cobrarem valores mais acessíveis. Mas tem uma questão que eu considero muito importante, principalmente dentro da terapia cognitivo-comportamental, que aí eu acho que existe uma diferença, tá, do online para o presencial, que são casos específicos. Por exemplo, um é uma coisa mais geral e outros são casos específicos. Uma coisa, quando o paciente vai no atendimento presencial, é muito mais fácil, como ele gasta essa energia para se preparar, ele se prepara também, de maneira mentalmente falando, para aquele processo. Então ele vai, eu tenho a minha psicoterapia, então eu vou tomar banho, eu vou me arrumar e tudo mais. Então ele se prepara mentalmente, às vezes já pensa o que ele vai falar no terapeuta e tudo mais. E isso é uma coisa que traz uma vantagem para o atendimento aí presencial, né? Agora, o atendimento online, muitas vezes, que isso acontece, até uma coisa inoportuna, assim, né? Tipo, não tão legal. Às vezes o paciente, tem a terapia, aí tá lá deitado na cama, liga a câmera, né? Já liga a câmera ali, mesmo na cama. Então se torna um processo onde o paciente não se preparou para aquilo, ele não entrou no estado mental ideal e tudo mais. Então isso já é uma crítica, por exemplo, essa questão, uma desvantagem, vamos colocar assim, do atendimento online. Uma outra coisa, que aí é focando em casos específicos, é, por exemplo, casos às vezes de depressão ou casos de ansiedade, tá? Casos de ansiedade social, por exemplo. Por quê? Se eu penso na questão do paciente com ansiedade social, que às vezes tem medo de sair de casa, de encontrar pessoas e tudo mais, eu forçar esse paciente a sair de casa para ir até a terapia ajuda no processo.
ali dele. O paciente depressivo é a mesma coisa, porque ele já tá fechado, já querendo ficar em casa, não sei o que, uma dificuldade assim tal, quer ficar deitado na cama o dia inteiro. Se eu estimulo ele a sair de casa, para ele ir para terapia, encontrar pessoas, ver o dia lindo, não sei o que, isso estimula também para a melhora dele. Então, tem essas questões aí que eu considero que são um pouco negativas, mas tem muitos benefícios também, como também as pessoas que às vezes não têm acesso, não têm psicólogos na sua cidade, ou tipo, a qualidade mesmo, então consegue encontrar e ser atendido em qualquer lugar. Pessoas que estão em outros países podem ser atendidos por psicólogos do país dela, que elas querem que falam a mesma língua e tudo mais. Então tem grandes vantagens aí, tem essas ressalvas, mas hoje eu vejo assim que, no geral, funciona muito bem, tanto os pacientes depressivos quanto ansiosos, como eu comentei, conseguem tirar os benefícios do atendimento online, apesar de eu pensar assim que em alguns casos poderia ser melhor. O que você tem que falar sobre isso? Eu entendo que é isso, né? Em alguns casos é benéfico. Ao meu ver, eu não acho que... Não dá para falar que é igual o atendimento presencial no online, não é. Mas o atendimento online, ele não tem muitas perdas do que o atendimento presencial, ao meu ver. Por quê? Por conta da psicanálise, né, da minha abordagem e tudo, eu lido muito com a análise do discurso. Então, eu não preciso ficar tão focada, por exemplo, na linguagem corporal, em outras questões. O meu foco vai-se sempre na análise do discurso. Então, eu sempre vou analisar, por exemplo, as falas do paciente, o tipo de palavra que ele usa, a entonação dele. E isso, no online, a gente não tem prejuízo algum, a não ser que a internet seja muito ruim. Mas aí, hoje em dia, a gente tem uma qualidade de internet razoavelmente boa. Então, não tem grandes perdas quanto a isso. E eu acho que tem um comprometimento tanto quanto presencial no online, quando a pessoa ela está de fato comprometida em fazer um processo terapêutico. Porque às vezes no presencial existem muitas desculpas do tipo, não quero ir hoje, dá muito trabalho. Sim. E aí o online é só você ligar ali. Quanto às perdas, eu realmente acho que essa falta de organização, de preparo para a sessão, pode ser, eu não falo que ruim, mas que atrasa um pouco o processo. Sim. Porque até o paciente engatar, demora um tempo. Então, demora um pouquinho assim para entrar no assunto de fato da terapia naquela sessão. Mas, se o paciente ele já é uma pessoa que ele se programa, então ele se arruma, ele arruma o ambiente, ele coloca ali o celular no tripé, e aí fala como se fosse presencialmente mesmo. Eu acho que isso é tranquilo, aliás, são os melhores pacientes. Porque realmente, gente, é meio complicado quando o paciente tá na cama, aí você fica meio assim, nossa, mas você tá me levando junto? Porque praticamente você tá me levando junto com você. Não era, sim. Sabe? Porque daí tá lá lavando uma louça, mas não queria lavar a louça com você, sim. Sabe? Só queria conversar. Tem casos até mesmo o paciente, às vezes, no carro, né, também. Claro que a gente tem que entender, porque isso é até uma desvantagem do online também, que às vezes diminui a privacidade. Sim. Se o paciente está em casa, né, por exemplo, e existem outras pessoas naquela casa, às vezes o ambiente não é muito adequado, mesmo que ele feche a porta do quarto, mas querendo ou não, às vezes pode ouvir, então ele fica meio receoso, mas eu não posso falar aqui, porque não sei o que e tal. Enquanto se ele estivesse na clínica, ele estaria sozinho ali e ninguém iria escutar o que ele está falando, então ele se sentiria mais à vontade. E aí, às vezes, por conta dessa questão, às vezes o paciente, então eu vou sair de casa, eu vou falar dentro do carro. Aí fica um negócio bem estranho também, ele fica olhando pra ver se, né, se tem pessoa na rua. Será que estão fazendo uma coisa muito proibida? Mas assim, é isso, né? Então tem essas coisas, né, no online, né? Sim, modo. Mas eu acho que tudo é manejável ali. E eu realmente acho que não tem muitas perdas do online. Eu gosto bastante do atendimento online. Uma porque eu sou de uma geração em que começou os atendimentos de forma online. Esse povo jovem, né? Então tem essa diferença também, né? Muitos psicólogos que são formados antes de mim, eles são psicólogos que começaram primeiramente a sua clínica de forma presencial.
Não, e as pessoas que se formaram junto comigo, né, mais recentemente também, primeiramente começaram a sua clínica de forma online. Então, acho que a gente está muito mais acostumado também com esse tipo de atendimento do que outros psicólogos. Porque, querendo ou não, teve uma resistência muito grande de parte da classe, tudo para aceitar o atendimento online. Certo. Porque ficou com esse receio de, porque a gente vai perder muita coisa e tudo. E, na verdade, não. Na verdade, poderia ser só um medo do novo, né? O medo do cenário novo, medo de mudanças e o medo também de avanços, porque assim, Sim. isso a gente precisou aprender a mexer com as tecnologias e como que funciona tal aplicativo, como que funciona tal coisa, como que eu faço isso, porque o microfone não tá pegando, e aí você precisa lidar com essas coisas, né? Então, acho que tem isso também do porquê eu gosto do atendimento online. Tem outras coisas também, mas... Eu acho que é bem isso mesmo, porque eu comecei o atendimento online em 2020, foi justamente na pandemia, porque eu vi a necessidade disso, porque os pacientes foram ficando em casa, então os pacientes que eu já estava atendendo, né, eu precisei começar atendimento online para atender os pacientes que eu já estava atendendo. E aí, como eu já estava atendendo online, aí eu abri o atendimento online, então, para outras pessoas também, né. E hoje, mesmo a maioria dos meus pacientes são pacientes online também, até mesmo pelo como eu me divulgo e tudo mais. Então, é uma coisa que é um pouco de preconceito. Eu tive um preconceito também muito grande. Em 2017 eu tentei fazer atendimento online, aí eu tive uma experiência ruim, aí foi ruim, aí foi um pouco traumático também. Então, assim, sempre tive esse pé atrás um pouquinho, né, com o atendimento online. Mas hoje é tranquilo, né? Tirando a questão do fone de ouvido que dói meu ouvido com o tempo, e as dor de cabeça e tal. O atendimento online demanda muito da coluna, do ouvido. Sim, ele tem essas desvantagens às vezes também, né? Tipo a questão do olho, daí dá uma dor de cabeça, porque você tem que ficar focando ali numa tela. Então, tem umas desvantagens físicas, vamos colocar assim também. Sim. Questão do fone, né? Porque pra mim dói tanto na questão do fisicamente falando, como dentro, assim, né? No ouvido. Então, é uma coisa que existem essas coisas. Porque pro paciente é uma sessão ali na semana e já era, né? Só que Agora pro terapeuta. várias sessões por dia. Se ele faz, sei lá, 10 sessões num dia, 10 sessões ali com o fone no ouvido, olhando pra uma tela de computador e tudo mais, tendo que focar, né? Bastante. Então, existem isso, vantagens, existem desvantagens, mas de modo geral, quando a gente pensa na questão. Existem mais benefícios, eu acho, né, do que malefícios, do que custos, principalmente para os pacientes. Sim. A questão que diminui o custo bastante para eles na questão do transporte, mas eles podem acessar muitos profissionais, tem um acesso muito mais fácil a vários profissionais e enfim, e ter todos os benefícios de uma psicoterapia. Sim, tem uma coisa para acrescentar também. Eu lembro que um dos grandes medos, né, de quando começou a pandemia, por exemplo, era a formação de vínculo com algum paciente novo. Como que seria isso no online? Sim. E hoje eu vejo que isso é muito tranquilo, principalmente porque os atendimentos, os pacientes que são online, que são atendidos de forma online, eles têm um fácil acesso ao terapeuta, eles podem mandar mensagens, sobre isso a gente já falou aqui também, né, as mensagens para o psicólogo, e o vínculo, gente, ele se sustenta na sessão, não é fora dela. Presencial ou online. É como a sua postura, como a sua escuta e como você devolve para o paciente aquilo que ele te fala, vai ser. Então, esse vínculo está totalmente sustentado na sua postura enquanto psicólogo, fazendo um trabalho ético e também gentil com a outra pessoa. Quando você faz isso desde a primeira sessão, esse vínculo ele é muito bem estabelecido. Agora, se você precisa de um esforço muito grande, presencial, será que é tão fácil para você assim fazer um vínculo com o paciente, então? Né? Algumas questões que a gente pode pensar. Sim. Acho que não muda. Eu acho que não muda mesmo. Não, eu acho que não, a questão do vínculo não necessariamente muda, porque até mesmo, senão você nunca conheceria alguém online, né? Sim. Você nunca conheceria pessoas online, se relacionaria com pessoas que você conhecia online e tudo mais, né? Então, não tem isso, né? Na realidade. É um medo, realmente, muitas pessoas têm, mas...
Porque assim como o paciente fica na primeira sessão meio nervoso para entrar na sua sala, Sim. ele fica nervoso para entrar na sua sala virtual do Google Meet. Sim. Então ele vai pensar como que ela é, como que ela fala, né? Como que ele é, como que ele fala, será que ele vai me ouvir? Essas ansiedades são a mesma, presencial ou online. Exatamente. E essa fantasia se sustenta através de como é o seu manejo. Sim. E é isso. Acho que é isso que temos para falar hoje sobre esse tema. Tem mais alguma coisa? Sim, acho que é só isso mesmo. Espero que você tenha gostado do tema. Não tenha medo de buscar terapia, então se for online, será que não vai funcionar? Vai funcionar, vai te ajudar bastante, tá? No seu caso. E qualquer coisa é só falar. Então curta esse conteúdo, comente aí com temas que você acha que pode ser interessante a gente comentar, a gente falar sobre. Compartilhe. Compartilhe. E é isso. A gente se vê no próximo conteúdo. Tchau. Até mais.